Por que você e muitas pessoas não decidem o que cursar, qual área seguir? Se você ainda não passou por essa dificuldade, provavelmente em algum momento isso vai acontecer, ou se você já passou por essa dificuldade, tenha certeza que isso é algo muito difícil. Todo mundo passa por esse tipo de situação. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente por que isso acontece e como você faz para corrigir cada um dos motivos. Fala galera, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. O primeiro motivo é a pressão externa. Quem nunca ouviu da família a seguinte frase: você tem que fazer medicina, tem que fazer engenharia, tem que fazer direito, tem que trabalhar com TI, que atire a primeira pedra. Sempre que estamos falando de alguma escolha, seja de um carro, seja de uma roupa, de uma faculdade, de um emprego, jovem pessoas ao nosso redor, desde parentes, amigos, para tentar induzir a gente a fazer uma escolha que eles acreditam ser a correta. E caso você não siga o que eles falam, normalmente vai ter julgamento. Pensa no meu caso, eu primeiramente fiz faculdade de engenharia elétrica em uma universidade federal, só que daí eu acabei não me adaptando ao curso, comecei a dar aulas particulares, trabalhei durante um tempo com marketing, trabalhei durante um tempo com a parte de manutenção de equipamentos eletrônicos e depois continuei meu trabalho na internet dando aula. Então eu com certeza já sofri muito julgamento, porque hoje eu trabalho assim com a produção de conteúdo relacionado com o mercado de trabalho, eu também dou aula para pré-vestibular, essas coisas. Então não é necessariamente aquilo que eu me formei. Então com certeza eu já passei por muito julgamento que as pessoas imaginam passar e eu tenho aqui toda a minha experiência para contar para vocês. Então primeiro entenda uma coisa: a pressão externa ela é normal, todo mundo passa, mas você não precisa necessariamente levar ela em consideração. E como se proteger disso, resolver esse problema? É relativamente simples. Anote as opções que as pessoas importantes dizem para você, estude elas e veja se você gostaria de trabalhar com aquilo e elenque pontos prós e contras daquela área. Daí sempre que você for questionado, por que você não seguiu na área de engenharia, por que você não fez direito ou algo do gênero, você vai ter os argumentos para mencionar o motivo de não ter seguido naquela área. Vamos supor, um tio seu quer que você faça direito, daí você elencou lá todos os contras. Se ele questionar por que você não seguiu na área de direito, você pode falar: eu não segui por isso, por isso, por isso e por isso. E é assim que você resolve esses problemas. E um outro ponto muito importante para finalizar esse motivo é o seguinte: quem vai cursar no final, quem vai seguir na área é você. Por isso que você não precisa seguir o que as outras pessoas falam. Pode ouvir sim, pode avaliar, mas no final quem tem que decidir tudo é exatamente você. E o motivo 2 é a falta de conhecimento das opções. Aqui mora um outro perigo: muitas pessoas tomam decisão sem conhecer exatamente onde elas estão se enfiando. Tipo, você vai querer fazer uma engenharia, mas daí você só entende bem o que o engenheiro civil e o engenheiro mecânico fazem. Acha que, por exemplo, o engenheiro eletricista fica subindo em poste. Esse tipo de situação ajuda a tomar decisões equivocadas, porque quando você não tem muito conhecimento a respeito das suas opções, você pode tomar uma decisão equivocada por não ter de fato o entendimento daquela situação onde você está inserido dentro das suas opções. Por isso é essencial entender de fato tudo sobre as suas opções. É aquele negócio, a falta de informação é sempre ruim. Por isso, para você contornar um problema como esse, é necessário fazer o seguinte: liste todas as opções que você tem em mente para cursar. Por exemplo, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de controle de automação, engenharia de software, todos aqueles cursos, aquelas áreas que você tem interesse. Daí depois disso você vai buscar entender o que faz cada um desses profissionais. Por exemplo, aonde trabalha o engenheiro eletricista, quais são as suas funções, quais são as suas possibilidades de atuação. A mesma coisa para todos os demais cursos. A partir desse entendimento claro sobre o que cada um desses profissionais faz e não apenas o achismo, desta forma você vai ter mais facilidade para então escolher adequadamente uma profissão que tenha a ver com você e que você vai gostar de trabalhar. Além disso, você encontra canais como o meu aqui no YouTube, onde explicamos detalhadamente tudo sobre essas profissões. Agora, uma coisa que não é nem um pouco difícil para você tomar uma decisão de aprender é outro idioma, ainda mais o inglês, que é a língua mundial. E uma coisa que você precisa saber: apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês. E o que isso significa? As pessoas que recebem os melhores salários, os melhores cargos,
são fluentes nesse idioma, porque é um pequeno grupo. Logo, eles conquistam os melhores cargos e os melhores salários. E você que está assistindo também pode alcançar isso tudo. Não precisa mais fazer aqueles cursos de 3, 4 anos que você paga uma fortuna. Você pode aprender muito mais rápido, aprendendo aquilo que você realmente precisa, sem enrolação com coisas desnecessárias, aprendendo o que é importante de verdade. E além disso, pagar um valor super barato, que você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Você não vai nem sentir pagar, vai aprender tudo de verdade. Tudo isso você encontra lá na jornada do autodidata inglês. Então você não perde tempo, aproveita que com o inglês eu tenho certeza que você vai conquistar as melhores oportunidades e os melhores salários. O link está na descrição e também no comentário fixado. O terceiro motivo é o seguinte: e se não gostar? Aqui tem um outro grande problemão. E se você começar a cursar algo, vamos supor, você gostou no primeiro momento, você avaliou, gostou, achou interessante, mas você começou a cursar e não gostou. O que fazer nesse tipo de situação? Vai lá, faz 3 anos de faculdade e pensa, bah, tô odiando isso. O que fazer nessas situações? Primeira coisa que você precisa ter em mente, tá? Que isso é normal e acontece nas melhores famílias. Aconteceu comigo e acontece com muita gente. Já vi acontecer com começar engenharia, direito, medicina, enfermagem, tudo que você já imagina, eu vi de gente desistindo. Então não é algo assim incomum. E se acontecer com você, não vai ser o primeiro. Fica tranquilo, tá? Isso acontece com muita gente nas melhores famílias. Mas assim, não existe uma receita de bolo que eu vou falar pra você aqui, ó, esse passo a passo aqui, se você fizer, não existe chance alguma de você depois ver e desistir e não achar interessante a profissão. É impossível, porque tem muitas coisas que você só vai sentir na prática. Então não existe de fato assim um passo a passo que você tem que seguir exatamente e depois vai dar certo. Existem algumas coisas que podem te ajudar. A gente pode reduzir consideravelmente a chance disso acontecer. Como? Pesquisando a fundo o que faz exatamente o profissional. Antes eu mencionei para você conhecer bem todas as opções. Então quando você estiver perto de decidir, vamos supor, você tinha 30 opções ou 10 opções para reduzir. Você tinha 10 opções. Daí você fez aquela pesquisa que a gente mencionou anteriormente e você reduziu para 3 opções. A partir dessas 3, vamos supor, engenharia elétrica, civil e mecânica. A partir dessas 3, você vai ainda mais a fundo. Você vai pesquisar mais detalhadamente para assim conseguir decidir. Por exemplo, engenharia elétrica. O que faz um profissional formado nessa área? Você pega todas as possibilidades de atuação na internet, pesquisa uma a uma e veja se você vai se interessar. Se tiver um certo interesse por alguma ou algumas, daí é só mandar bala. Então vamos supor, você viu lá engenharia elétrica, daí você gostou de trabalhar com pesquisa energética e com operação de subestações. Então são duas coisas assim, das opções, e você se sentiu interessado. Já é uma boa opção para você pensar em cursar. Então avalie todas as atribuições daquele profissional e veja se você se sentiria bem trabalhando com aquilo. E mais um ponto interessante, se você puder durante um tempo fazer um curso técnico, que é algo assim mais base, para tentar entrar na área e ver se você se interessa, também é algo interessante. Ou até mesmo acompanhar o dia a dia de um profissional dessa área. Na internet tem vídeos de profissionais, tanto brasileiros quanto americanos. Americanos você vai encontrar com mais frequência. Então você pode pesquisar por esses vídeos, ver como é o dia a dia do profissional e a partir disso você pode se colocar no lugar e decidir com mais facilidade se você gostaria de exercer aquela profissão ou não. Assim você consegue reduzir o risco de você eventualmente tentar entrar na área e depois não gostar. Mas como eu já mencionei, você não precisa ter medo de entrar numa área e depois decidir ir para outra. Isso é totalmente normal. Eu já mudei de área 3 vezes, tanto por aspectos financeiros, porque eu não era bem remunerado, até mesmo por questões de não gostar mais. Eu particularmente acho a área de engenharia elétrica muito interessante, mas eu não me via trabalhando com muitas das coisas. E aquelas coisas que eu achava interessante trabalhar, como por exemplo estudos energéticos, eu precisaria me deslocar para uma região que eu não tinha interesse em morar. Então por isso eu acabei optando por entrar em outra área. Então se você fazer um curso, eventualmente você vê durante o curso que aquilo não é para você, não tem problema. Isso acontece com muita gente e é melhor você mudar antes do que deixar lá pro final para você trocar. O motivo 4, a falta de autoconhecimento. Esse aqui talvez seja o ouro e eu não tô exagerando aqui, é sério. Se muitas pessoas tivessem esse conhecimento aqui, elas teriam muito menos dificuldade em escolher uma área para seguir. Então isso aqui é o ouro. Quando somos crianças, geralmente brincamos com coisas do tipo: eu quero ser um bombeiro, quero ser astronauta, quero ser jogador de futebol. Mas muitas vezes, nós mesmos e nossos pais não damos muita bola para isso, porque é só uma coisa de criança. Mas vocês estão completamente enganados. Por exemplo, uma criança que pensa em ser bombeiro, ela pode ter um instinto para querer ajudar pessoas feridas.
fazer o bem. Ela tem uma certa aptidão para trabalhar com saúde, fazer medicina ou enfermagem, por exemplo. Já uma criança que falava muito de ser astronauta pode gostar de explorar o diferente, o novo. Não precisa necessariamente ser um astronauta, mas pode ser um engenheiro pesquisador para trabalhar com aeronaves ou até mesmo um piloto. Uma pessoa que sempre quis muito ser jogador de futebol pode fazer um curso de educação física e trabalhar com treinamentos de atletas de alto rendimento. Então a sacada aqui é justamente você buscar quais que eram os seus instintos lá de criança. Toda criança tinha alguma coisa assim que gostava mais de falar, o que você quer ser quando crescer? Geralmente esse instinto é o que está mais próximo daquilo que você tem mais aptidão para você. Então, se você tentar buscar na sua memória ou até mesmo para as pessoas próximas a você e identificar o que você falava, muitas oportunidades você vai conseguir associar com uma profissão e pode seguir eventualmente nessa área. Por exemplo, quando eu era criança, eu era muito tímido, mas eu falava que eu queria ser jornalista, eu achava muito interessante. As pessoas ao meu redor, por óbvio, falavam que para mim não fazia sentido, uma vez que eu era muito quieto, muito tímido, mas cá estou eu hoje, produzindo conteúdo para o YouTube, dando aulas. Então, querendo ou não me tornei jornalista, mas é uma profissão próxima que é a produção de conteúdo aqui na internet. E o motivo 5 é o medo da concorrência. Aqui tem uma coisa que com certeza gera muita dor de cabeça. Mas o mercado está saturado. Mas já tem muita concorrência. Gente, é praticamente impossível você entrar em uma profissão hoje em dia que não tem concorrência alguma. Pode até ter menos, mas concorrência nula é praticamente impossível. Você pode até achar algumas que tem menos procura. E uma dica interessante de leitura é o livro A Estratégia do Oceano Azul. Ele é focado em empresas, mas pode te ajudar com alguns insights sobre esse tema. Mas assim, uma coisa que você precisa ter em mente é que não precisa ter medo da concorrência. Por exemplo, a área de engenharia elétrica, todo mundo fala que está saturada. Mas eu tenho vários colegas que formaram comigo em 2021, sem experiência na área, nunca fizeram técnico e já estão recebendo na faixa de 8 a 11 mil reais por mês. Nem 3 anos de experiência. Então a regra básica aqui é o seguinte: quem se destaca sempre encontra oportunidades, independente da área. A gente fala muito sobre isso aqui no canal. Se você for só mais um, vai ficar para trás. Se você se destacar, você vai ser um dos melhores. Então, se você buscar o quanto antes se destacar, também conseguirá aproveitar as coisas boas. Então não tenha medo da concorrência. Como eu já disse em outros vídeos, a média está cada vez mais baixa. Por isso, busque ser o melhor todos os dias, que a concorrência que vai ter que temer com você. Então o resumo de todo esse vídeo aqui é o seguinte: siga seu coração, siga os seus instintos e curse aquilo que você realmente tem desejo. E se porventura depois você entrar na área e ver que não era para você, que você não gosta mais, não tem problema de mudar. Por exemplo, eu sou novo, não tenho nem 30 anos, já mudei de área 3, 4 vezes. Você não precisa ter medo de mudar de área. Isso é totalmente normal e muitas vezes é apenas uma oportunidade para você conquistar aquilo que você realmente gosta. Por isso, siga seu coração e não tenha medo dessas coisas. Então, basicamente, seriam esses os nossos 5 motivos para que as pessoas tenham medo de escolher uma área e tenham muita dificuldade. Você que está assistindo, deixa aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Com certeza é muito importante, porque assim deixa o conteúdo mais rico e mais pessoas podem entender outras visões diferentes e isso agrega muito aqui para o canal. Não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você me ajuda muito e não perde nenhum conteúdo aqui do canal. E por óbvio, se você está interessado em cursar algo, assista esse vídeo. Nele eu detalhei para você os cursos que eu farei em 2024 e quais são os motivos para fazer cada um desses cursos. Eu tenho certeza que em muitos você vai se surpreender. Por isso, assista esse vídeo.